Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou a professora Valquíria Paiva e você está aqui no meu canal Química na Cuca. Na aula de hoje, nós falaremos sobre os hidrocarbonetos, mais especificamente sobre a primeira forma dos hidrocarbonetos, os alcanos ou parafinas. Vamos aprender comigo? Antes, então, de nós começarmos a falar dos hidrocarbonetos e dos alcanos ou parafinas, eu gostaria de te convidar a se inscrever no meu canal, se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. E também, se você tiver alguma dúvida, algum comentário, achou essa aula interessante, essa aula te ajudou de alguma forma, deixe seu comentário aqui embaixo do nosso vídeo. Vamos começar? Em primeiro lugar, o que são hidrocarbonetos? São compostos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. O próprio nome hidrocarboneto significa isso, formado de hidrogênio, e carboneto, que vem de carbono. A fórmula geral dos hidrocarbonetos é essa: uma quantidade de carbonos, uma quantidade de hidrogênios que estarão ali de fórmula geral, bem juntinho um do outro. Os hidrocarbonetos eles vão constituir uma classe muito grande de compostos orgânicos. Então, ela é muito variada, ela é muito importante, porque vai englobar petróleo e seus derivados, o gás natural, alguns polímeros, entre outros. Portanto, nós classificamos esses hidrocarbonetos de acordo com o tipo de ligação que houver entre os carbonos e com o tipo de cadeia que esses hidrocarbonetos terão. Então, eles podem ser divididos em várias classes. A que nós vamos estudar hoje é a classe dos alcanos, mas também nós temos os alcenos, os alcinos, os alcadienos, os cicloalcanos, os cicloalcenos, os aromáticos, entre outros. Aqui nós vamos ver 3 pequenos exemplos de hidrocarbonetos. O metano, aqui é a fórmula mínima dele, CH4, que existe, por exemplo, no gás natural. O butano, que já é esta cadeia com 4 átomos de carbono e 10 átomos de hidrogênio, que existe no nosso gás de cozinha. E o octano, que é essa estrutura que possui 8 átomos de carbono e 18 átomos de hidrogênio. Ele existe na gasolina. Aqui nós temos então 3 exemplos de hidrocarbonetos, especificamente dos alcanos, que vamos falar a seguir. Alcanos ou parafinas são chamados assim porque o termo vem do latim parum, que significa pequena, e affinis, que significa afinidade. Ou seja, são substâncias pouco reativas e é por isso que se chamam parafinas. O que nós temos de curiosidade dos alcanos? Eles são hidrocarbonetos acíclicos, ou seja, de cadeia aberta, e são saturados, ou seja, apresentam apenas ligações covalentes simples entre seus átomos de carbono. A fórmula geral do hidrocarboneto do tipo alcano será CnH2n mais 2, ou seja, a quantidade de hidrogênios vai ser o dobro da quantidade de carbonos mais 2 unidades. Vamos colocar como exemplo. Eu quero saber qual seria a fórmula, de um hidrocarboneto que possui 10 átomos de carbono. Ele teria 2 vezes 10, 2 vezes N mais 2. Lembrando, esse N seria o número de carbonos que eu estou me referindo. Nesse caso é 10. Então, 2 vezes 10 mais 2 unidades, seria 22 hidrogênios. Essa seria, por exemplo, a fórmula mínima do hidrocarboneto alcano chamado decano. Esse aqui seria a fórmula mínima do decano, que possui
10 átomos de carbono e possuiria então 22 átomos de hidrogênio na sua fórmula estrutural. Aqui nós temos dois exemplos de alcanos. Nós temos aqui o primeiro é o propano, o segundo é o butano. E aqui nós temos ciclanos, que são alcanos de cadeia fechada. Esse seria o ciclopropano e esse o ciclobutano. Vamos ver mais exemplos de alcanos. Nós temos aqui a fórmula estrutural condensada e a fórmula mínima, ou fórmula molecular, nesse caso. Fórmula molecular dos compostos, ela está sempre junto com a fórmula estrutural. Veja que nós temos vários tipos de fórmulas, né? Eu falei sobre isso no vídeo de ligações covalentes, onde eu explico a diferença dos tipos de fórmulas. Se você ainda não assistiu, vou deixar um card para o vídeo ligações covalentes para você ver a diferença. Mas nós temos a fórmula estrutural condensada, a fórmula estrutural expandida ou estendida, a fórmula molecular, a fórmula mínima. Então, aqui nós vamos trabalhar com a fórmula estrutural condensada e a fórmula molecular. Aqui temos o primeiro alcano, é o metano, o segundo alcano é o etano, o terceiro é o propano, o quarto é o butano. Veja que a fórmula molecular deles obedecem àquela proporção que eu acabei de mencionar, que é a fórmula geral. Então, há uma proporção entre o número de carbonos e o número de hidrogênios que caracterizam o alcano. Essa é a fórmula geral. Sempre o número de hidrogênios será o dobro mais 2 unidades do número de carbonos. No exemplo aqui nós temos 4 carbonos e 10 hidrogênios, 3 carbonos, 8 hidrogênios, 2 carbonos, 6 hidrogênios, 1 carbono, 4 hidrogênios e assim sucessivamente. Onde os alcanos estão presentes? No petróleo, no gás natural, nos combustíveis como gás de cozinha, gasolina, querosene, óleo diesel. Na indústria petroquímica, que vai utilizar os alcanos para produzir milhares de outros derivados, como plásticos, tintas, fibras têxteis, borrachas sintéticas, entre outros. Aqui nós temos na figura o exemplo de um uso de alcano, que é a parafina, que é muito utilizada na fabricação de velas e de outros objetos decorativos. Ela é uma mistura de alcanos com massa molecular bem elevada. Lembrando que a parafina ela também é um dos derivados do petróleo. Nesse próximo quadro, nós temos o ponto de ebulição dos 10 primeiros alcanos. E nós percebemos, né, todos eles são alcanos de cadeia aberta. E o que nós observamos? Que à medida que nós aumentamos a massa molar desses alcanos, ou seja, aumenta a quantidade de carbonos e de hidrogênios, nós também aumentaremos o ponto de ebulição desses alcanos. Então, quanto maior a molécula, o ponto de ebulição dessa molécula também aumenta. O caso do metano aqui, algumas aplicações, ele é o principal componente do gás natural. O etano é o componente minoritário do gás natural, também está presente, mas em menor quantidade. Propano e butano juntos são vendidos em botijões que nós chamamos de botijão de gás, né? O que é a sigla GLP, gás liquefeito de petróleo. Pentano, hexano, heptano, octano, nonano são encontrados na gasolina, principalmente o octano em maior parte. E o decano está presente no querosene. Então, esses são alguns alcanos e a sua variação do ponto de ebulição. Vamos falar de nomenclatura dos alcanos não ramificados. Aqui nós temos, então, a fórmula estrutural, a fórmula molecular do hidrocarboneto alcano. Vamos ver o nome dele, né? Aqui nós temos, então, 3 tipos de fórmula estrutural. Esta primeira, fórmula estrutural estendida. A segunda, que eu vou destacar com outra cor, fórmula estrutural condensada. E a terceira, fórmula estrutural de linha.
Então, aqui nós temos 3 formas estruturais, né? A que está de vermelho é a fórmula estrutural estendida, a que está de azul, fórmula estrutural condensada, e a que está de amarelo, fórmula estrutural de linha. E nós temos também a fórmula molecular, que é aqui C3H8. Vejamos então, nós temos 3 carbonos na sua fórmula, por isso o nome vai começar com prop. Entre um carbono e outro, nós temos apenas ligações simples. Então, nós usaremos o intermediário ou infixo an. Infixo ou intermediário an. E por último, nós teremos aqui uma estrutura que possui apenas carbono e hidrogênio. É um hidrocarboneto, portanto, final do nome O. Juntando aqui, nós teremos o nome propano. Prop-an-o, certo? Propano. Vamos ver a forma de nós determinarmos a fórmula a partir do nome. But-an-o. Então, veja aqui já está até facilitado, porque nós temos separado, né, o pedacinho do prefixo, do intermediário e do sufixo. Porém, você poderia estar ali com a sua tabelinha de nomenclatura, se é seu primeiro contato com a nomenclatura de hidrocarbonetos ou de fórmulas químicas em geral, fórmulas orgânicas, você pode ir lá estar consultando. But significa quantos carbonos? Significa 4 carbonos. Então, nós vamos desenhar aqui 1, 2, 3, 4 carbonos. An, o que significa esse pedacinho do nome an? Significa que nós teremos apenas ligações simples entre carbonos. Portanto, a gente vem aqui entre um carbono e outro e representa ligações covalentes simples, com um traço, um traço, um traço, um traço. E o final do nome O? O O significa que essa substância que nós estamos construindo a fórmula dela é um hidrocarboneto. Ela é formada apenas de carbono e hidrogênio. Portanto, nós vamos completar a valência do carbono. Nós já estudamos em vídeos passados que o carbono possui uma valência de 4. Ele é tetravalente, significa que ele fará 4 ligações sempre. Como é o carbono aqui, o primeiro carbono da minha esquerda, eles têm uma ligação simples, representada de verde, nós faremos então a colocação aqui de mais 3 hidrogênios para que ele complete 4 ligações. Ao todo, ele tem 4 ligações, certo? O carbono aqui, o segundo carbono, né? Eu vou colocar número nele para facilitar. O segundo carbono, ele possui já 2 ligações simples, que estão representadas de verde. Ele precisa, então, de 2 hidrogênios para que complete a sua valência de 4 ligações. O carbono de número 3 já possui 2 ligações simples, então ele precisa apenas de mais 2 hidrogênios. E o carbono 4 já tem uma ligação simples e necessita de mais 3 hidrogênios. Aqui, como dica, os alcanos eles serão formados basicamente dessa forma, os não ramificados. Os carbonos da extremidade terão sempre 3 hidrogênios, e os do meio da cadeia, que são carbonos secundários, terão 2 hidrogênios cada. Nós também poderíamos escrever essa fórmula condensada, colocando 3 hidrogênios, um carbono, ligação simples CH2, ligação simples CH2, ligação simples CH3. Outra forma de construir a mesma estrutura seria com a fórmula de linha, com 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Essas 3 formas que eu coloquei para vocês são fórmulas estruturais para o composto butano. Aqui, de uma forma mais organizada, né? Mas é a mesma representação. A fórmula estrutural estendida do butano, fórmulas estruturais condensadas, pode ser assim como eu fiz, ou olha aqui outra forma.
Se você tem a repetição, né, 2 vezes de CH2, você pode colocar entre parênteses o CH2, colocar o número 2 aqui, um índice 2, um subscrito 2, que indica que ali se repete 2 vezes aquela fórmula. Ou a fórmula estrutural de linha. A fórmula molecular é o C4H10-butano. Como eu mostrei para vocês, but significa 4 carbonos, an significa ligações simples entre carbonos e o indica que é um hidrocarboneto. Essas foram algumas referências que eu utilizei para a aula de hoje. Muito obrigada por assistir. Inscreva-se no meu canal, deixe seu like se você gostou. Um grande abraço, tchau!